Abre comigo no livro de João, no capítulo 16. João, capítulo 16. Você sabe que terça-feira mais busca do Espírito Santo. A igreja precisa de um avivamento, irmãos. A igreja precisa de um avivamento. A igreja precisa se posicionar. As coisas estão ficando difíceis. Irmão, está tão difícil que eu estava até comentando com a pastora, nós vindo para cá. Olha como é que está o tempo. O tempo agora está quente, não era? Está chovendo direto. O tempo está totalmente desregulado. E isso é o fim dos tempos, porque a Bíblia fala sobre isso aqui. O homem não tem mais noção das coisas. Antigamente era facinho, antigamente tinha certinho o inverno, o outono, o verão, a gente já ficava tudo preparado, mas agora não. Você não sabe se você sai com blusa ou sem blusa, com guarda-chuva ou sem guarda-chuva. Praticamente tem que andar todo dia com um guarda-roupa completo. É ou não é? Uma hora está quente, uma hora está frio. Uma hora chove, uma hora não chove. Esse é um dos sinais do fim dos tempos. E o negócio está piorando cada vez mais. Ai daquele que ficar quando a trombeta tocar. Então vamos falar hoje da seguinte pergunta: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eu preparei aqui um pequeno estudo, até passei para o pastor Marcos, falou: vou dar isso aqui, pastor. E a gente vai falar sobre o Espírito Santo, quem é ele, e vamos colocar alguns atributos das personalidades do Espírito Santo e algumas atividades pessoais do Espírito Santo. Se o Espírito Santo tem umas atividades pessoais, então quando você é batizado com o Espírito Santo, você vai entrar nesse quadro aqui, amém, irmãos? Mas vamos ver comigo em primeiro João, no capítulo 16, do versículo 8, diz bem assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo, ele é o que convence nós do pecado. É ele que convence as pessoas do pecado. Não somos nós que temos que ficar apontando pecado de um, pecado de outro. A gente tem que pregar a palavra, mostrar na Bíblia, mas nós não podemos chegar e dizer: você aí, você desse jeito. Não. Quem convence é o Espírito Santo. Como ele convence da justiça e também convence do juízo. Como ele também convence do pecado, porque muitas vezes a pessoa não crê no Senhor, mas ele vai lá e fala. O Espírito Santo fala com cada um de nós. Então por isso que é errado, eu já vi muitos pastores já chegar e detonar com o irmão, com a irmãzinha, mas não é assim. Não, é o Espírito Santo, amém, irmão? É o Espírito Santo. Se entra um homossexual agora aqui, ele vai ouvir a mesma palavra. Eu não posso mudar por causa dele. Por isso que a palavra já vem pronta. Por que o Espírito Santo faz isso com nós? Por que ele já dá uma palavra pronta? Para que não venha acontecer esse tipo de coisa. Vai que entra um bruxo, um satanista, um homossexual, um bandido, e eu sei que ele é tudo isso. Você acha que eu vou ter que mudar? Não posso mudar, porque já vem pronto. Então significa que vai ouvir o que é a mesma coisa. Aqueles que o Espírito Santo conversa, consegue convencer a pessoa a se rende, e aqueles que o Espírito Santo fala, e a pessoa fecha o coração.
Então olha a importância do Espírito Santo ainda aqui na terra, irmãos. Olha a importância. Porque vai chegar um dia que o Espírito Santo vai sair da terra. E a hora que ele sair da terra, a igreja vai junto. A Bíblia, ela usa pronomes pessoais para se referir a ele. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é apenas uma influência benéfica ou simplesmente um poder impessoal. Ele é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho. Amém, irmãos? Então a gente vai falar sobre esse Espírito Santo, que ele é uma pessoa, e vamos falar dos atributos dessa sua personalidade. Amém, irmão? Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir essa direção. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Pai, eu peço para que o Senhor venha abrir a mente do teu povo, Senhor. Que eles venham, meu Pai, abrir o coração e aprender mais e mais do Senhor. Agora vem a revelação para essas pessoas e para todos nós, quem é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Senhor, é Deus, é Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa, não é um algo qualquer. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito para falar com as tuas ovelhinhas. Espírito Santo, desenvolva esta mensagem, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus, palmas para Jesus. Oh, aleluia. Pode se assentar. Então a gente vai andar bastante na Bíblia. Amém, irmãos? Eu quero fazer o mais rápido possível para a gente buscar a presença de Deus. Mas eu vou falar um pouco das personalidades do Espírito Santo. Quem é ele? Quem é esse Espírito? Da onde que ele veio? Ele veio da onde? Dos céus. Amém? É o Espírito de Deus. Quando Jesus estava na terra, não estava o Espírito Santo, irmão. Compreende isso? Ele não estava. Porque ele era o próprio Espírito. Aí depois que aconteceu, que ele foi crucificado, tudo, ele ressuscitou, como já tinha comentado nos domingos. Você vê que as mensagens tudo combina, né? Domingo, sexta e terça. Parece que é como se fosse continuidade, parece um livro, né? Aí você vê que daí aconteceu que Jesus chega e fala para as pessoas e diz: não saia de Jerusalém até que venha o Consolador, que é o Espírito Santo. Aí nisso aconteceu a ascensão de Cristo. Aí, como eu tinha falado, ficaram aqui 500 pessoas. E eram no 40º dia. Então, como os judeus contam, tipo, coste como 50 e pente significa colheita. Então, no 50º, que fala, né, 50, tinha que ter um Pentecoste. Então, em 10 dias, 500 pessoas, em 10 dias, só ficou 120. Então, a gente percebe até nos dias de hoje, que há pouquíssimas pessoas que se interessam pelo Espírito Santo. A gente pode ter uma igreja cheia. Podemos até ter uma igreja cheia. Mas mesmo no meio da igreja cheia, é pouquíssimas pessoas que se interessam pelo Espírito. Por quê? Porque não busca a vontade de ter o Espírito Santo, sabe? Ela tem que desejar, porque o Espírito Santo é Deus dentro de nós, irmãos. Olha só, é Deus, é Ele é o próprio Espírito. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Jesus, e Ele vem, habita em nós. Então, se Ele habita em nós, significa que eu tenho Jesus dentro de mim. E se eu tenho Jesus dentro de mim, então eu vou ter as qualidades dele. Eu vou viver como ele viveu. A gente vai falar disso daqui. Então o Espírito Santo, olha só, ele tem vontade própria.
Então eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar rapidinho comigo, em 1 Coríntios, do capítulo 12. O Espírito Santo, da personalidade dele, ele tem vontade própria. E aqui está em 1 Coríntios, do capítulo 12, do versículo 11. Aí eu vou ler, por isso que eu até escrevi lá no grupo, traga uma caneta para você grifar, marcar, amém, irmão? Para depois, se quiser acompanhar mais na Bíblia, para você se aprofundar mais. Olha só, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E se a gente agora lê antes desse versículo, aqui fala dos dons, aqui fala dos atributos do Espírito Santo. Ou seja, por exemplo, fala sobre a palavra da ciência, fala sobre o espírito da fé, fala sobre os dons de curar, a operação de maravilhas, profecias. Então tudo isso é um espírito só. Às vezes você tem um espírito de cura, o outro irmão tem um espírito de profecia, o outro tem o espírito da palavra, aí o outro fala, mas eu não tenho. Mas você tem. Porque ele dá a cada um o quê? De graça. E ele dá no momento certo. Amém, irmãos? Ele dá no momento certo. Então ele tem a vontade própria, ou seja, ele dá o que ele quer. Essa é a vontade própria do Espírito Santo. Se ele quiser me dar um dom de profecia agora, ele me dá. Se ele não quiser me dar um dom de profecia, ele não me dá. Compreende? Se ele quiser me dar um dom de cura, ele me dá. Mas se ele não quiser, ele não me dá. Então ele tem o quê? A vontade própria. E eu tenho que estar sobre a vontade dele. Amém, irmão? Então não é eu que tenho que chegar e ter isso daí. É ele que tem que me dar. É ele que tem que me dar. Eu não posso dizer para vocês, eu chego e digo, eu não tenho dom de profecia, como muitos têm aí. Que professa daqui, profeta de lá, e profecia daqui, profetada daqui, profetada de lá. Mas, se o Espírito Santo resolver me tornar, ele me dá a profecia. Ele me dá. Porque ele tem vontade própria. E se ele tem a vontade própria, e eu, como nós cantemos aqui, eis-me aqui, então significa que ele vai me usar a hora que ele quiser, irmão. Amém? Ele pode te usar a hora que ele quiser. Ele não vai só usar dentro da igreja, mas pode te usar lá fora. Sim ou não? Pode? Vamos voltar comigo lá em João 3,8. Olha só a vontade própria dele. João capítulo 3, versículo 8. Isso aqui é muito bom a gente aprender, irmãos. Eu fui montando isso daqui, mas é uma caça de Bíblia. Bíblia é assim, irmão. Bíblia é que nem caça de relíquias, de tesouro, sabe? Você vai cavocando, vai aqui, vai ali. É tremendo isso aqui. A Bíblia é muito rica, irmãos. Olha só, João capítulo 3, do versículo 8. Olha a vontade própria. O vento sopra onde quer, que é o Espírito Santo. E ouves a sua voz, que no caso seria eu e você, mas não sabe de onde vem. Olha só. E nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Digam graças a Deus. Quando você nasce do Espírito, você ouve a voz do Espírito. Aí o Espírito toma você e fala, vai para lá, vai para cá, vai lá, volta aqui. E ele te leva, e ele te conduz, e vai fazendo isso. Amém, irmão? E é esse o Espírito. E eu aprendi isso daqui quando nós fomos para a Renascença. O Espírito Santo soprou. Esse aqui, Senhor. Tá bom? E nós vamos. Agora vocês vão voltar. Vai lá para o cara. Amém? Vamos ir. E se ele me... A pastora, eu vou até ficar escondido aqui na coluna para não olhar. Mas se... Vou ficar assim, ó. E se ele me sopra para ir lá para a África, estou indo. Amém, irmãos? É o Espírito Santo, porque a gente tem que ouvir ele. Se você tem o Espírito Santo, ele vai soprar para você. Não é só para pastor.
Não é só obreiro. Já está falado aqui, declarado. Todo aquele que é nascido do Espírito. Digam graças a Deus. Então você, se você falou isso em aqui, você está livre para Ele, irmãos. E Ele vai te usar. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Bate palmas. Ele é merecedor. E tem mais. Aí volta lá em 1 Coríntios, do capítulo 2, versículo 11. Olha só. Esse Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele tem conhecimento e tem intelecto. Olha só, irmão. Conhecimento e intelecto. 1 Coríntios capítulo 2. Um dia nós vamos ter um telão aqui. Amém, irmãos? Mas eu gosto de folhear a Bíblia. Amo folhear a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 11. Olha só. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Então esse espírito, se você observar, ele está com letra minúscula. Então ele está falando de si, do espírito do homem, que cada um conhece o que é o seu. É ou não é? Você se conhece. Então ele se conhece a si próprio. Aí fala mais assim. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então veja que ele tem um conhecimento de tudo. Ele nos conhece, irmãos. O Espírito Santo te conhece, me conhece. A Bíblia fala claramente que Deus ele esquadrinha o nosso coração. Ele prova os nossos pensamentos. Então o Espírito Santo, ele nos conhece perfeitamente. Ele tem o conhecimento da nossa vida profundamente. Ele sabe que quando ele vai convencer a pessoa do pecado, ele sabe que se ele entrar, a pessoa vai arrebentar. Vai na obra, vai ser usado, ele sabe. Como ele sabe também que ele tenta entrar e a pessoa fecha o coração. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele não escolhe. Ele não vai chegar, hoje eu entro naquela fulana lá. Hoje eu vou entrar naquele fulano. Não. Se todos nós aqui abrir todo o nosso coração, todo o nosso ser, sabe, se livrar de tudo, para ficar vazio para o Espírito Santo entrar, ele entra em todos nós, irmãos, numa pancada só. Aí vem aquelas manifestações de línguas, de poder de Deus, de fogo do Espírito Santo. É um pulando de alegria daqui, outro chora de alegria, de felicidade. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu queria abraçar até o meu cachorro. É uma alegria enorme, irmãos. Então ele conhece. Agora esse aqui, irmão, isso aqui eu quero abranger. O Espírito Santo, ele tem sentimento. Até isso ele tem. Quer ver? Lá em Efésios capítulo 4, olha só. Efésios capítulo 4. Eu amo falar do Espírito Santo, irmãos. Eu me empolgo, sabe? Eu amo, irmão, falar sobre o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, do versículo 30. Olha só. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual os estáis selado para o dia da redenção. Veja só, não entristeçais. Então significa que ele tem o quê? Sentimento. Irmão, quando você tem o Espírito de Deus, quando você tem ele dentro de você, você sente a tristeza do Espírito Santo dentro de você. Existe aquela tristeza que é da gente, tristeza humana, né? A tristeza do físico, do coração. Quando alguém fala alguma coisa para você, né? Você sente triste, né? Mas isso é teu. Agora existe aquela tristeza do Espírito Santo. E como que eu vou saber que essa tristeza do Espírito Santo? É quando você vê um ímpio morrendo e você observa que ele morreu. E parece que dentro de você avisa que ele perdeu a salvação. Aí você, sabe? Aí por mais que seja um bandido, por exemplo, por mais que seja um bandido, por mais que a população
fala, aí foi bom, é pouco, não sei o quê, mas dentro de você é um silêncio, aquela tristeza, porque é uma alma. Então o Espírito Santo, quando ele está dentro de nós, é o que nós falamos, ele é uma pessoa, é o próprio Jesus. Você acha que Jesus fica alegre com as coisas acontecendo assim, com a morte de um ímpio, de um ateu, ou até mesmo de um crente rebelde? Ele fica entristecido. Então ele se entristece. E quando você tem o Espírito Santo, você sente essa tristeza. Amém, irmão? Se sente. E eu estava analisando, eu estava orando a Deus com relação a algumas coisas, sabe? Eu falei assim, eu senti uma tristeza assim. Falei, como pode, Senhor? Será que alguma coisa está errada comigo? Mas não é a tristeza do Espírito Santo, porque ele se entristeceu com algumas coisas, com alguns crentes. O que tem de, que eu falo, o que tem de pessoas aí que estão trocando a primogenitura de Deus por um prato de lentilhas, que tem de pessoas que, sabe, que chove, não vem para a igreja, está frio, não vem para a igreja, e isso entristece o Espírito Santo, entristece, irmãos. Os crentes de hoje estão desse jeito. Então veja que ele tem sentimento, por isso que fala, não entristeçais o Espírito Santo. Por isso que nós temos que fazer de tudo para não entristecer ele. Se você tem o Espírito Santo e você cai no pecado, você sente um peso e você sente algo assim diferente dentro de você, uma tristeza. É aquele momento que o Espírito Santo se entristeceu. Mas também, irmão, quando você dobrar o joelho, falar com ele, irmão, você não aguenta. Você chora feito criança. Amém, irmão? Chora feito criança na presença do Senhor. Olha como o Espírito Santo está me tomando. Aí você chora, as tuas lágrimas caem nesse chão. Aí aquele pó ali, meu Deus do céu, aí aquele pó começa a virar barro. É ou não é? E a hora que você sente aquele vaso quebrado, moído, destruído, aí chega Deus, junta aquelas lágrimas misturadas com pó, forma um barro, aí quando vê ele começa o quê? Desmodelar de novo. Começa a modelar, e vai modelando, aí vai até virar um vaso de honra, um vaso novo na presença de Deus. Digam graças a Deus. E além disso, ele ama. Se o Espírito Santo ama, e eu tenho ele, então eu também tenho que amar. Digam graças a Deus. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 3, vamos lá. O pastor vai falando um pouco meu aqui, rápido, para nós buscar a presença de Deus. Romanos 15, versículo 30. Olha só. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor. Veja só. Por isso que é bom quando você lê a Bíblia, lê ela pauseadamente, respeitando as vírgulas e ponto e tudo mais. E rogo-vos, vírgula, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Digam graças a Deus. Então veja que ele ama. Você tem o Espírito Santo, você ama, irmãos. Você não consegue mais odiar, porque você está tomado dele. Não tem como dar esse espaço mais. Quando você era do mundo, sem Jesus, sem esse Espírito Santo, você odiava as pessoas. Se alguém pisava no teu calcanhar, já era. Você já ia partir para o braço, é ou não é? É ou não é? A gente olhou torto, a gente já fala, olhou torto para mim porque cara feia é foda. É ou não é? Olhou torto, já estou partindo para a briga. Mas não, agora não, agora você ama, sabe? Porque você consegue enxergar não só a pessoa em si, mas você consegue enxergar o que está dentro dela, que é a alma, amém? A alma. Porque Satanás não é bobo, irmãos. Você acha que ele está interessado no teu carro? Você acha que ele está interessado na tua casa? Você acha que ele está interessado na tua conta bancária? Está nada, irmãos. Ele está interessado
ficar dentro de você, alma. Esse é o interesse dele. Aí quando vê o Espírito Santo de dentro de uma pessoa, envolvendo a alma dela, não adianta. Satanás consegue nem chegar perto. Por isso que a Bíblia fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge. Mas por que ele anda ao nosso derredor? Porque ele não pode encostar em mim. Ele não pode entrar dentro de mim. Então ele fica ao derredor. Por quê? Porque tem uma luz ali. Tem alguém ali dentro daquele corpo. Tem alguém ali dentro daquela pessoa. Alguma coisa está diferente nele. Então ele fica assim, vai para lá, vai para cá, para ver se consegue achar um espaço, mas não consegue. E quando para ele conseguir esse espaço, só se a pessoa interceder mais do Espírito Santo. Daí sim, chega uma hora que o Espírito Santo acaba afastando, pela persistência da pessoa, mas daí leva muito tempo, não é de uma hora para outra, não é da água para o vinho. O Espírito Santo ainda, ele vai falando, vai visando. Mas a pessoa não der ouvido, daí obviamente o Espírito Santo sai, que nem aconteceu com o rei Saul. Quando Deus rejeitou ele, ele já foi tomado pelos espíritos malignos. O homem que ficou perturbado foi o rei Saul. Imagina. Agora, se você dá ouvido a ele, você vive o Espírito Santo dentro de você, você se alegra, você ama, você vive esse conhecimento, esse intelecto dele, sabe, quando você tem essa vontade junto com ele, que é a vontade própria do Espírito Santo de fazer a vontade dele, irmão, você vai longe. Amém, irmãos? A gente vai longe, digam graças a Deus. Agora vamos ver algumas coisas das atividades pessoais do Espírito Santo. E essas atividades pessoais dele, obviamente, dentro de nós, a gente se encaixa nessas atividades. O Espírito Santo, além de ser essa pessoa, então ele ensina e nos faz lembrar. Lá em João, vamos lá, capítulo 14. João capítulo 14, ele ensina e nos faz lembrar. Amém, irmãos? Quer ver? Versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha só, vos ensinará todas as coisas, aqui ó, todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém, irmão? Então ele vai te lembrar e vai te ensinar de muitas coisas. Irmão, tem pessoas que a gente conhece, e não é nenhuma e nem duas, pessoas que não sabem ler. Não sabe ler. Sabe que não sabe ler mesmo? Não sabe ler. Pessoas que não sabem ler, mas quando é tomada pelo Espírito Santo, a pessoa fala de Jesus, revela, profetiza. Nós conhecemos, acho umas 2, 3 pessoas, né, pastor? Por exemplo, tem um amigo nosso, o pastor de minha mãe dele, é assim. A mãe dele não sabe ler, mas ela revela. Mas sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque ela tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem essas atividades pessoais. Se ele tem, então qualquer analfabeto, se pegar a Bíblia e falar de Jesus, ele fala. Ele fala, irmãos. Olha como que é tremendo essa atividade do Espírito Santo. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho conhecimento de nada da Bíblia. Tem. Porque se o Espírito Santo está dentro de você, ele te ensina. É ou não é? Ele te ensina. Irmão, isso daqui é mais valioso de você ter isso daqui do que qualquer tipo de teologia. Teologia é bom para algum conhecimento, mas não para trazer para o altar. É só para se aprofundar em alguma coisa. Porque quando entra isso aqui, irmãos, ele te ensina em tudo. Olha só, muito maravilhoso isso daqui. E ele também o que? Revela. Quer ver? Lá em 2 Pedro. O pastor está indo longe. Vamos lá. Ele também revela.
E não tem como nem se esconder, irmão, porque o Espírito Santo, além de ensinar, ele também revela. Então aqui está no 1 Pedro, do versículo 21. 1 Pedro, versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então ele revela. Ele revela para nós que a nossa esperança está em Deus. Ele revela para nós que a nossa vida tem que estar em Deus. Então ele também é um espírito de revelação. E ele revela. Mas não essas revelações como muita gente fica revelando aí. Eu revelo para o fulano. Eu revelo para o ciclano. Existem algumas revelações que é dentro do Espírito Santo. Mas, da seguinte forma. Tem uma revelação para dar? O Espírito Santo até dá. Mas existe revelação que o Espírito Santo chega e fala. Chama no canto. E uma testemunha. Mas não de... imagina, irmão. Deus está me revelando que o teu marido está com amante e a mulher do lado. Imagina. Não. Cara, o Espírito Santo revelou aqui que você está com uma amante, né? Então, o Espírito Santo fala que você tem que parar com isso, assim, entendeu? Mas não do jeito que todo mundo fala. O povo vai dar de revelação do homem. Nada a ver uma coisa com o outro. O Espírito Santo já é mais alicerçado, já mais na inteligência, não é fora do esquadro, não é de qualquer jeito. Esse é o Espírito Santo, digam graças a Deus. E ele também o que? Intercede. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Nós já vamos buscar a presença de Deus. Romanos 8, capítulo 26. O Espírito Santo, ele também intercede, irmãos. Às vezes existe um momento que você vai orar a Deus e você não sabe o que falar com Ele. Fala bem assim. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Digam graças a Deus. Então Ele mesmo intercede. E o Espírito Santo, ele levanta intercessores dentro da igreja. Qual é o significado de um intercessor? Eu me lembro, eu li sobre Charles Spurgeon. Fizeram uma pergunta para ele bem assim: as tuas pregações são tremendas. Perguntaram lá para ele: as tuas pregações são tremendas, mas como que acontece isso? A igreja onde ele estava era uma igreja grande que tinha um porão embaixo. Aí ele pegou, chamou o cidadão e mostrou o porão. Tinha mais não sei de quantas pessoas que estavam intercedendo no momento do culto. Enquanto ele pregava, lá no porão tinha gente intercedendo. Amém, irmãos? Por isso que as pregações do Charles Spurgeon eram daqueles mesmo a ponto, assim como tem umas pregações dele que se for ouvir, que os outros contam, tem até livro dele, que tinha pregação dele que ele começou a falar do inferno, que foi tão tremenda a pregação dele que o povo estava se segurando no banco, achava que ia abrir tudo ali. Imagina, irmãos, pregação vinha com fogo mesmo, mas por causa do quê? Da intercessão. Então imagine, se acontece isso, aí chega um momento que você está vazio, você não consegue falar com Deus. Sabe aquele momento que você não consegue conversar com Deus? Quem já aconteceu isso? Quem já aconteceu? De você chegar a dobrar o joelho e não conseguir conversar com Deus. Já aconteceu também comigo. Você fica só no silêncio. Só que aquela hora, o teu silêncio é tipo assim, é o Espírito Santo falar: fique quieto, cala tua boca, deixa que eu vou lá. Amém, irmão? Deixa que eu vou lá e intercedo por você. Aí pode ver, se ficou naquele minuto do silêncio, de repente, do nada, você é ruído de uma alegria. Aquele peso sai. É ou não é? Quer dizer, veja que, porque ele intercede,
fala conosco. Digam graças a Deus. E ainda mais ele penetra todas as coisas. Meu Deus do céu, olha só. Penetra em todas as coisas. 1 Coríntios. Olha só, por isso que é muito bom, irmão. A gente está sempre lendo a Bíblia. Olha só a riqueza que tem. Eu estou lendo em coisas que estão entre linhas da Bíblia. Não é um texto inteiro. Eu estou pegando de versículo a versículo. Eu não estou pegando o que vem atrás e o que vem depois. Eu estou pegando entre linhas. É que nem eu orei agora há pouco. Porque Deus ele é cheio de detalhes. E esse aqui é tudo detalhes. Está em entre linhas. Se a gente ler rapidinho, passa batido. Olha só. Penetra em todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10. Olha só. Mas Deus nos lá revelou pelo Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Digam graças a Deus. Veja onde ele penetra. Irmão, o Espírito Santo penetra no mais profundo da nossa alma que nós nem imaginamos. Nem imaginamos. Lá naquele mais íntimo, lá no profundo, sabe aquele profundo mesmo, tenta imaginar, lá no mais profundo, ele penetra. Onde menos imaginamos. Penetra nos nossos pensamentos, ele esquadrinha o coração, ele penetra na nossa alma, ele penetra em tudo, tudo ele penetra, porque ele está dentro de você, irmão. Esse é o papel, amém? Esse é o papel. E quando ele penetra no nosso profundo da nossa vida, aí você, sabe, está sendo levado pelo Espírito Santo, sendo soprado no vento. Então você também vai penetrando também junto com ele, amém, irmão? Para ter conhecimento mais de Deus. Olha a importância de a gente conhecer a Deus. Olha a importância, por isso que eu falo muito para as pessoas. Você tem que ter um encontro com Deus, irmão. Encontrar mesmo uma intimidade profunda com Ele. Uma comunhão mesmo, uma intimidade. Ser íntimo de Jesus, amém, irmão? Íntimo mesmo. Não só filho, não somente servo, amigo também. Digam graças a Deus. Então veja só que ele penetra lá, sabe? E outra, ele também testifica com o nosso espírito. Isso aqui é muito forte. Lá em Romanos capítulo 8, eu falei, meu Deus do céu, pastor, vamos lá. Romanos capítulo 8, que ele também testifica com o nosso espírito. Diz bem assim, Romanos capítulo 8, versículo 16. 8:16. Olha só. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mundo, existe uma frase no mundo que fala bem assim, que todos somos filhos de Deus. Quem já ouviu essa frase? Que todos somos filhos de Deus. O mundo fala, mas a Bíblia é ao contrário disso daí. A Bíblia fala que todos somos criaturas de Deus. Todos, sem exceção. Negro, branco, cor-de-rosa, gordo, magro, preto, negro, todos, não interessa, japonês, chileno, não interessa se é isso, se é aquilo, mas todas são criaturas. Mas a Bíblia fala, que nós acabamos de ler, que só o Espírito de Deus vai testificar para mim e vai testificar para você que se você é filho de Deus. Amém? Por isso que a gente fala, olha a importância de nascer da água e do Espírito. Jesus, ele não precisava fazer tudo aquilo ali não. Ele era o próprio Deus, o próprio Espírito, mas ele teve que fazer. Ele foi e se batizou. Aí quando ele se batizou, imediatamente veio uma pomba, em forma de pomba, o Espírito, uma pomba representa também o Espírito Santo, então ele foi batizado ali também com o Espírito Santo. Aí uma voz do céu saiu e fala, este é o meu filho.
Quer dizer, foi testificar, mas não precisava. Mas era preciso que acontecesse aquilo ali, para a gente ter também o conhecimento de que Jesus passou, que nós também temos que passar. Amém, irmãos? Então, se você tem o Espírito Santo já testifica que você é filho dele. E se você é filho de Deus mesmo, então você vai honrar a Deus como um filho. Amém, irmão? Porque existem aquelas pessoas assim, que ele crê em Deus, acredita em Deus, então ele vê Deus, mas ele honra a Deus com sacrifícios, ele honra a Deus de qualquer jeito. Agora, já o filho não. O filho, ele honra a Deus não por ser Deus. O filho, ele honra a Deus porque Deus é o teu Pai. Amém? Então você vai honrar a Deus como um filho, não como um ser qualquer. Amém? Olha a importância disso daí, irmão. Buscar mesmo esse Espírito Santo, vivenciar essa presença de Deus em nossas vidas. Digam graças a Deus. Para mim encerrar, o Espírito Santo, ele envia e ele também guia. Aí em Romanos, aí mesmo, do capítulo 8, do versículo 14, aqui a gente vai ver que ele guia. Quer ver? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, então você é filho de Deus. Agora, por quê? Por que eu sou guiado e sou filho ao mesmo tempo? Porque o pai vai falar, vai lá, eu vou. Vai para lá, eu vou. Gerdau, vai lá para o Japão, estou indo. Eu vou, pai. Amém, irmão? Não é assim, eu vou, Deus. Não, eu vou, paizinho. Fala, paizinho. O senhor quer que eu vá? Quer que eu vá aonde, pai? Esse é o Filho de Deus, amém, irmãos? Esse é teu Espírito Santo. Irmão, você tem que amar esse Espírito de Deus. Agora, para encerrar mesmo, e ele envia. Olha só. Ele envia, lá em Atos. Livro de Atos, do capítulo 13. Atos 13. Do versículo 4. Olha só. Quantas pessoas estão perdendo isso hoje, né, irmãos? Olha só. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Como eu disse, eu estou pegando entre detalhes da Bíblia. Para mim entender este versículo, eu teria que ler todo o capítulo 13, porque fala de Barnabé e Saulo que foram enviados pela igreja de Antioquia para uma viagem. Então ele envia, ele guia, ele move você. Vai para lá, você vai para cá, ele vem para cá. Se você for ler o livro de Atos, você vai perceber que Paulo, e mais para frente, você vai perceber que ele ia para muitos lugares. Mora aqui, mora para lá, mora não sei aonde. Se você for observar os profetas do passado, também é a mesma coisa. Vai lá e diga isso para aquele povo. Como nós cantemos aquele louvor ali do fogo do altar, Elias foi a mesma coisa. Elias, vai lá, diga para Acabe que vai chover. Vai ele andando lá, para avisar que vai ficar sem chover por um bom tempo. Elias, vai lá, tal lugar lá. Vai ele. Elias, vai lá no monte. Mas é o desafio. Vai ele. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém. Então, quando você se entrega de fato, de verdade para Jesus, você é tomado pelo Espírito Santo. Por isso que é importante, eu falo sempre para as pessoas, tem que se interessar por Ele.
Tem que se interessar por esse Espírito Santo, para você ser guiado, irmãos, para você realmente ser guiado. Porque existem momentos que você vai ser tão imbuído do Espírito Santo que ele vai te levar em tudo quanto é lugar. Às vezes acontece casos que o pastor não consegue, mas você consegue. Amém, irmãos? De alcançar pessoas. Às vezes o Espírito Santo chega e fala assim, ó, vai lá falar de Jesus para aquela pessoa. Aí, irmãos, o que acontece? Vai lá e fala de Jesus para a pessoa, justamente naquele dia que a pessoa estava pensando em se matar. Então ele guia, ele ensina, ele te leva. É só você dizer o que? Eis-me aqui. Eu estou aqui porque eu quero o Senhor. Amém, irmão? Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos buscar um pouco da presença desse Jesus Cristo maravilhoso. Aleluias, meu Pai. Nós te adoramos. Faça deste louvor a tua oração. Espírito Santo, ore por mim. Ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo. Espírito Santo. Use as palavras, que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Aleluias, meu Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Para Ele. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Nós te amamos, meu Pai. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Eu não sei como devo pedir. Espírito Santo, Espírito Santo, vem interceder por mim. Interceder por mim. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem interceder por mim. Orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração
ensina a amar, nos ensina, meu Deus, a caminhar, seguir os passos do Senhor Jesus, ter os mesmos pensamentos que o Senhor Jesus. Aleluias, nós adoramos a Ti, meu Pai, porque Tu és digno de ser adorado. O Senhor é tudo em nossas vidas. Eu Te amo, meu Senhor, eu amo a Ti, meu Pai, mais do que tudo nesta vida, meu Deus. Eu Te amo, Senhor, eu amo o Senhor muito mais do que a minha própria esposa, eu amo o Senhor muito mais do que meus próprios filhos, do que minha própria mãe, meu Deus, mesmo ela que me gerou, que cuidou de mim, mas mesmo assim, o meu amor pelo Senhor é muito mais, meu Pai. Por isso que eu amo a Ti, meu Deus. Por isso que com esse amor, meu Pai, me faz permanecer forte, me faz permanecer firme, por mais as circunstâncias, as lutas, por mais, meu Pai, que a gente passa por dificuldades, por mais que dentro de nós me fala de desistir, mas o amor, meu Deus, o amor verdadeiro permanece firme, me permanece de pé, porque no momento em que me sinto fraco, é aí, Senhor, que eu sou forte. Te amo, Jesus, aleluia, aleluias. O Espírito Santo já está aqui, meu amigo, minha amiga. O Espírito Santo já vem acompanhando você quando você saiu de sua casa. Você não veio aqui à toa, não. Você veio para ser cheio da presença de Deus. Sinta o Espírito Santo aí. Sinta a presença de Deus aí no seu lugar. Esse cantinho maravilhoso. Esse cantinho preparado para você buscar a presença dele. Aleluia, aleluias, aleluia, aleluias, 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 aleluias. Glórias e glórias e glórias. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Nós adoramos a Ti, meu Pai, o Espírito Santo. Aleluias. Revela o Teu reino dentro de nossos corações, Senhor. Revela os Teus mistérios, meu Pai, dentro dos nossos corações. Queremos ser verdadeiro adorador. Queremos de fato, de verdade, ser crente, ser cristão mesmo. Por isso, meu Pai, que nós estamos aqui na condição de servo, na condição, sabe, meu Deus, de um adorador, na condição de amigo, principalmente na condição de filho, porque o Senhor é nosso Pai, o Paizinho amado. Como o Senhor é maravilhoso, Deus. Não tem como, meu Pai, não tem como deixar de Te buscar. Aleluia, aleluias. O Espírito Santo, Ele também fala lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, e também no capítulo 3, no versículo 6, o Espírito Santo diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando fala de igreja, não se fala de uma placa, se fala de nós, se fala de você, se fala de mim,
porque nós somos uma igreja, e nesse exato momento, nós estamos dentro de um corpo, onde o cabeça é Cristo. Por isso que Jesus sempre fala para todo mundo: buscai-me-eis e me acharei, e se me buscar de todo o teu coração, me encontrará. Oh Jesus, tu és maravilhoso, tu és o grandioso de Israel. Aleluia, aleluia. Aleluia. Isso, busca a presença dele. Eu te amo, Senhor. Eu te amo tanto, 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 meu Pai. Oh, xará, sabraci, cantei, xarai. Oh, cantar, xará, sabraci, cantei, xarai. Aleluias. Nós te adoramos, te louvarei, te adorarei, cantarei, entoarei louvores a ti, meu Pai. Porque o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor, meu Pai, é digno de ser adorado, porque Tu és o nosso Senhor, o glorioso de Israel, o Espírito Santo. Sinta a presença de Deus aí, meu amigo, minha amiga. Não se preocupe com o horário, não. Não se preocupe. Porque se a gente ficar preocupado com o horário, a gente acaba se tornando, fazendo as coisas no automático. Vamos no Espírito mesmo. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te soprar. De repente Ele está falando tantas coisas para você aí, de dentro do teu coração. E como Ele tem vontade própria, então deixa Ele fazer as vontades dEle em nossas vidas. Porque Ele tem o conhecimento de tudo. Sinta Ele, porque Ele também tem sentimento. Ame a Ele, porque Ele também te ama. O Espírito Santo, aleluia, meu Pai. Não tem como, meu Deus, deixar o Senhor. Não tem como, meu Pai. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Se eu viver uma pessoa sem o Espírito Santo, é como se fosse sem fazer aquele filme de zumbi que está vivo, mas morto ao mesmo tempo, que não tem nada dentro, meu Pai. Oh, Espírito Santo, quantas pessoas estão assim? Quantos crentes estão assim? Quantas pessoas de dentro das igrejas até cantam, louvam, falam glórias, aleluia, pulam, mas dentro está vazio. Ele não tem o Espírito Santo, fica sem direção, não sabe para onde vai. Por isso, Jesus, enche o teu povo, enche essa pessoa agora. Aleluias, aleluia, glórias e glórias e glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia.
vamos todos juntos para a glória de Deus. Aleluia. E vamos todos juntos, caminhando, cantando, louvando na presença do Senhor. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Mais forte ainda, com toda a honra, com toda a glória ao nosso Jesus. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o Espírito Santo, irmão. De buscar mesmo, de se envolver mesmo com Ele. O que você faz aqui na igreja, faça também na sua casa. O Espírito Santo vai acordar você às 6 horas da manhã essa semana. E quando Ele acordar você 3 horas da manhã, é para buscar. Amém? Pegue e busque. Eis-me aqui, Senhor. Fala o que o Senhor quer. E nesse momento, a tua alma, a carne, vai falar assim: cansado. Não. E eu vou buscar a presença de Deus. Amém? Faça isso. Faça isso. Esse é o Espírito Santo. Por isso que eu falo, as pessoas têm que ter interesse. A maioria das igrejas não está tendo interesse no Espírito Santo. Até querem Deus. Até querem salvação. Mas o principal de tudo, irmão, irmãos, é óbvio. Quem está aqui na terra é o Espírito Santo. Deus está lá no céu, está sentado no trono. E Jesus está lá também, ao lado direito do Pai. Ele só deixou o Espírito Santo para nós, irmãos. Olha a oportunidade que todos nós temos. Todos. Sem exceção. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Palmas novamente para Jesus. Aleluia. E os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo.